A Comissão Especial de Juristas, que elabora o novo Código Penal, entregou na última quarta-feira o texto do anteprojeto ao presidente do Senado. O trabalho da comissão propõe mudanças polêmicas e é para falar sobre esse assunto que está aqui comigo o professor de Direito Penal, Tiago Mota. Bom dia, professor. Obrigada por estar aqui com a gente do Bom Dia Alagoas. A gente vê aí que o Código Penal é de 1940, já estava bem em tempo de acontecerem aí mudanças, né? Sem dúvida alguma. Primeiramente, bom dia, Michele. Bom dia. Bom dia, telespectadores da Gazeta. O nosso Código Penal ele é de 1940. Ele foi um código editado na era Vargas, posterior à Constituição de 1937. Então, foi um código que, sem dúvida alguma, ele não mais respalda as finalidades, o sistema trazido depois da Constituição de 88. Era preciso, sem dúvida alguma, que houvesse uma atualização. Essa atualização foi proposta pelo senador Pedro Tarques, ainda no ano passado, e durante 180 dias, uma comissão de 7 juristas se debruçou de maneira extremamente intensa sobre toda a legislação penal. E o resultado foi esse anteprojeto. Algumas mudanças são polêmicas, né? Tem a questão dos crimes hediondos, né? Alguns passam a ser crimes hediondos, outros saem. Como é que fica isso, professor? Na realidade, o grande impacto da lei de crimes hediondos é talvez a disposição dos crimes de racismo, a disposição dos crimes contra a humanidade, a inserção de uma série de crimes nesse contexto, mas mais principalmente o fato de que haverá agora uma codificação muito mais acentuada do direito penal. Por quê? Havia, e ainda há hoje, cerca de 120 leis tratando só de direito penal, criando crimes, impondo penas. E entre essas leis, talvez a coisa mais incoerente é que há, por exemplo, crimes como crime de desobediência, que é tratado em 4 legislações diferentes, com penas totalmente diferentes. A tentativa que houve, por exemplo, em dispor a lei de crimes hediondos, agora dentro do Código Penal, é tentar sistematizar isso. Haver proporcionalidade, haver razoabilidade. É preciso que essa sistemática seja adotada. São as chamadas brechas da lei, né? Sem dúvida alguma. E que causam muitos problemas, na verdade. O senhor acredita que essas mudanças, poderão ocorrer novas mudanças a partir de agora? É um anteprojeto, ainda vai passar pelo Congresso Nacional, outras coisas podem acontecer. Sem dúvida. O anteprojeto foi entregue pela comissão, que foi presidida pelo ministro Gilson Dipp, e vai passar primeiro por uma comissão de senadores na Comissão de Constituição e Justiça, vai passar pelo Senado Federal ainda, vai voltar para a Câmara, e aí sim é que eventualmente vai ser sancionado ou não pela presidenta. Nesse processo legislativo, sem dúvida alguma, serão feitas modificações na lei. Esse anteprojeto, na realidade, é um conjunto de ideias trazidas por juristas que podem ou não respaldar o que o Congresso Nacional vai entender sobre o assunto. Então, sem dúvida alguma, em face dos temas polêmicos que são tratados, como a questão da eutanásia, a possibilidade de extinção de pena, o abortamento, no caso de anencéfalos, o abortamento permitido até a 12ª semana, a descriminalização... Que não era, né, na verdade, essa até a 12ª semana é uma questão nova que pode ser incluída. A ortotanásia também são questões... Então, existe uma série de questões novas. Eles foram, inclusive, bastante altaneiros nesse sentido, audazes, digamos assim, em tratar de pontos que, sem dúvida alguma, no nosso país, ainda são tratados como tabus. Por exemplo, a ortotanásia, para quem não sabe, né, permite que os aparelhos dos doentes terminais sejam desligados, né? É uma outra questão polêmica. A eutanásia continua crime, professor? A eutanásia, na realidade, são 2 disposições. O crime de homicídio, hoje, atualmente, a eutanásia é tratada como homicídio. Homicídio com a causa especial de diminuição de pena, mais um homicídio. Certo. Criou-se agora um tipo penal específico, ou uma situação específica dentro do Código Penal, no sentido de que a pena da eutanásia é muito menor. E criou-se ainda um parágrafo, que esse parágrafo é extremamente discutível, em que há a possibilidade do juiz extinguir a pena, quando houver uma ligação forte entre o indivíduo que efetivamente estava sofrendo, um cidadão em estado terminal, e a família dele, e ele teve condições de afirmar que realmente queria essa situação. Então, volto a dizer, são questões extremamente polêmicas que ainda vão passar pelo Congresso Nacional. Ou seja, é importante que se faça ainda uma revisão de todo esse texto, né? A população espera isso. E na verdade, que não seja com pressa, né? Porque a gente espera tanto tempo por essa reforma, né, professor? É verdade. Talvez a situação mais circunstancial aqui é que o Código Penal respalde não só a vontade, mas os valores do povo brasileiro. É preciso que... As mudanças da sociedade. Sem dúvida alguma. Chamamos isso de adequação social da conduta. É preciso que, mais do que nunca, essa estrutura de legitimação entre um código
e a população seja feita, até para que a população possa se espelhar nesse código, para se encontrar nesse código. Muitas vezes a gente reclama que, por exemplo, e é muito comum isso, que nós temos crimes muito graves com penas simples, penas leves. Penas pequenas, na verdade. E nós temos crimes leves com penas extremamente graves. Então, é preciso que haja essa sistematização. Esse projeto foi audaz o suficiente para tentar efetivamente fazer isso. Agora é cobrado do nosso Congresso Nacional que discuta politicamente esse projeto. E, efetivamente, que ele venha a respaldar esses valores, que são os valores do povo brasileiro. E com todo o cuidado necessário que essa questão, ela precisa, na verdade, né? Sem dúvida alguma. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Alagoas. Um bom dia para o senhor. Obrigada. Eu que agradeço, Michele, e um bom dia para vocês.